Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 11º domingo do tempo comum. Belíssima essa colocação do Evangelho de hoje. Chama a atenção para essas duas palavras no primeiro versículo: cansadas e abatidas. É assim que nosso Senhor olha para as ovelhas que estavam com Ele. Jesus vê a multidão, tem compaixão, porque estavam cansadas. Essas ovelhas cansadas e abatidas. Não será possível afirmar a mesma coisa no tempo de hoje, se a gente sai aqui e dá uma volta na Paulista, ou mesmo na rua da nossa residência. Podemos encontrar essas ovelhas também cansadas e abatidas, como se não houvesse pastor. As pessoas não são ruins assim porque elas querem. Na verdade, todo o ser humano foi resgatado pelo sangue precioso de Cristo. Todos. E todo mundo tem um fundo bom, porque somos criaturas da mão de Deus. Então, nosso Senhor não joga praga para essas ovelhas, não. Jesus se compadece porque estão cansadas e abatidas. O que podemos falar do tempo de hoje? As coisas que o mundo exige cansa. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu estive afastado da santa religião. Eu estive afastado de Deus por um período. Então eu falo com propriedade. As coisas do mundo cansam. Porque nada tem capacidade de nos dar o verdadeiro descanso. Veja só, existe uma luta eterna pela juventude, uma luta pela eterna juventude. É uma luta incansável pelo corpo perfeito, a tal ponto que leva o indivíduo a negar a sua própria identidade. Isso tudo cansa, porque acaba sendo manipuladores. As ovelhas são manipuladas pelas astúcias diabólicas. Então, essa luta incansável pela eterna juventude, que faz com que muitos negam as rugas que surgem, negam o cabelo branco, porque de fato é bonito, mas essa coisa incansável, porque o mundo exige isso aqui. O mundo exige uma beleza quase que extraordinária. E se vai seguindo exatamente essa moda, vem um cansaço, porque a realidade se impõe, a velhice chega, a doença chega e a decepção. E aí Cristo olha e diz: estão cansadas, as suas ovelhas cansadas, busca algo que nunca vai encontrar. E por que vamos afirmar que agora, depois do cansaço, de um abatimento, claro, não conseguiu? Então no final se encontra imobilizado pela busca incessante e inútil pela alegria que esse mundo oferece, que na verdade não é alegria coisa nenhuma, é só um disfarce. Cansadas e abatidas pelos filmes imorais, que é tão fácil hoje acessar e que lamentavelmente está levando muitas almas para o abismo. Cansadas e abatidas exatamente pela falsa beleza, como disse, a realidade se impõe. Cansadas e abatidas pelo prazer momentâneo, aquele prazer passageiro. Mas aqui por esse caminho tem aquele prazer, mas depois vem a decepção. De novo eu falo isso com propriedade, porque eu estive afastado. Nada me trouxe conforto, somente nosso Senhor. A leitura do Evangelho de sexta-feira passada foi muito bela. Isso aqui serve para a gente poder fazer o nosso apostolado. O próprio Cristo diz o seguinte: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então note que, se você começa a fazer um apostolado e levar Cristo para as pessoas e falar: olha, essas coisas do mundo estão te deixando cansado, você está abatido, mas Cristo tem uma proposta para você. O jugo de Cristo é suave, o fardo é leve. Outro detalhe: Cristo te chama a descansar. Então,
O apostolado que você deve fazer na sua casa, no seu trabalho, na escola, é exatamente apresentar esse Cristo, essa proposta. O mundo sempre nos atrai para as coisas passageiras, coisas inúteis. Cristo nos atrai para uma felicidade eterna. De novo, o jugo de Cristo é suave, o fardo é leve e a gente consegue carregar. As coisas do mundo não, é o cansaço e o abatimento, a coisa mais certa do mundo. Então se pensa que é só o padre que tem que fazer o papel de evangelização, nada disso. É você que está aqui participando do santo sacrifício da missa, que deve levar a boa nova aonde você vive e anunciar esse Cristo. Fala para as pessoas desse Senhor. Não falar assim, olha, deixa de fazer isso aqui, senão você vai para o inferno. Claro, o inferno existe, está lotado. Mas mostra também esse bom Jesus que oferece essa nova proposta. Vem para mim, aqui você vai ter descanso. E eu confesso, em Cristo eu consigo descansar. Longe de Cristo eu não consigo. E eu duvido que algum de vocês aqui consiga descansar e estar bem longe de Cristo. Depois Cristo faz aqui, deixa na mão dos fiéis uma obrigação. É preciso rezar pelas santas vocações. Você tem rezado para que Deus mande santos sacerdotes para a sua igreja? Santas religiosas? Ou vai muito pelaquela onda da crítica? Os padres não se vestem bem, os padres não falam bem, etc. Só crítica. Então, em nome de Jesus, menos crítica e mais oração, para que Deus mande santas vocações e para que os padres e outros sejam fiéis ao seu ministério sacerdotal. É isso que o fiel tem que fazer. Menos crítica e mais oração. Claro, nunca aceitar o erro de forma alguma, não estou falando isso, mas redobrar o joelho e rezar pelo sacerdote. E redobrar o joelho e rezar para que Deus mande santos sacerdotes. É a obrigação de cada fiel fazer isso, e Cristo dá essa ordem. A messe é grande, poucos trabalhadores. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores. Em alguns lugares aqui do nosso país é difícil achar padres para rezar a missa. Você pode ir lá no interior, Pernambuco, Minas, em alguns lugares é difícil o padre chegar. Vai uma vez por mês. Então, tem poucos trabalhadores. Parece que estamos rezando pouco também. Se a gente é fiel à palavra de Deus e todo dia rezar pelas santas vocações, tudo seria diferente. Chama atenção também para que você valorize o sacerdote. Se critica, de repente aquele padre não fez uma homilia adequada. Mas você parou para considerar que naquela semana ele pode ter tido uma semana muito corrida e o tempo foi curto para preparar a homilia, mas ele estava ali para dar alguma coisa para você? Então, ao invés de fazer essa crítica, dobra o joelho. Esse padre não está muito bem, vou rezar por ele. Vai ter muito mais eficácia do que você fala mal, não estudou. Não é bem assim. Eu falo com propriedade. Há semanas que não dá para parar e estudar. Tem que fazer quase que nas pressas. Mas a gente tenta, por amor a Deus e por amor à igreja. Então, resumindo esse ponto. Reze pelas santas vocações, para que Deus mande santas vocações, mas reze também pelos padres que já estão aqui, em nome de Deus e por Deus e pela igreja, tentando fazer o papel de pastor que Cristo tanto deseja. Menos crítica e mais oração. Depois Nosso Senhor dá aqui a regra para os apóstolos, já estou encerrando o meu discurso. O reino dos céus está próximo, é esse que o padre tem que anunciar, os pastores. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E de fato, pelo menos eu nunca realizei um exorcismo assim desses famosos que vocês conhecem. Mas, por graça de Deus, eu faço exatamente tudo isso aqui que Nosso Senhor recomendou. Por quê? Através da pregação, mostrando a palavra de Deus, acabei de falar,
que o mundo nos seduz, que se a gente vai pelo caminho que o mundo prega, a gente vai estar cansado e abatido, vem a derrota. Quando eu anuncio isso aqui para você, eu estou exatamente desmascarando a astúcia de Satanás e mostrando a graça de Deus. Eu estou fazendo o quê? Expulsando o diabo da ignorância. Por lógica também, o maior mal que pode acontecer na vida de uma pessoa não é o diabo tomar conta do corpo dela. A maior calamidade é o pecado mortal. Acha que é só a possessão diabólica? Eu digo que não. A maior desgraça é o pecado mortal. Porque com o pecado mortal você pode perder Deus para sempre. Mas o Padre, com a graça de Deus, no sacramento da confissão, ele tira o pecado mortal da sua alma, que estava morta, e você sai do confessionário ressuscitado. Então, os padres fazem exatamente isso aqui: ressuscitam os mortos espiritualmente. É certo também que o pecado é uma espécie de lepra terrível, deixa a alma fedida, deixa a alma podre, deixa a alma asquerosa. No sacramento da confissão se recebe a pureza da alma, através da dissolução. Estamos fazendo exatamente isso. Então não fique admirado se você vê o padre ressuscitar o morto fisicamente. Não fique admirado de ver um sacerdote realizando exorcismo. Dobre o joelho, louve a Deus, porque o sacerdote, todos eles, aqui na confissão, está fazendo exatamente isso aqui, expulsando o mal, ressuscitando os mortos e dando conselho com a graça de Deus. Então que Deus nos ajude, que Nossa Senhora das Dores, a nossa boa mãe, rogue a Deus por nós. Salve Maria!